Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais um dos nossos podcasts, onde a Elisa, que vocês conhecem muito bem, né? Essa noiva de voz suave, doce, que sempre nos encoraja com seus relatórios e com sua jornada, ela está aqui conosco hoje, né? Então, eu e ela vamos conversar um pouquinho sobre a leitura da jornada da restauração da nossa querida Ivone. Vamos falar hoje sobre o quarto capítulo com o título Um Aceno de Cabeça. Esse capítulo foi publicado no último sábado em nosso blog e nós vamos conversar um pouquinho como esse capítulo tocou a cada uma de nós. Então, fique com a gente enquanto compartilhamos como essa jornada está transformando as nossas vidas e, com certeza, a vida de cada uma de vocês. Elisa, querida, conta para nós como foi ler esse capítulo e o que o nosso amado tocou ao seu coração sobre ele. Fique à vontade. Olá, queridas, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Elisa, no Brasil, e foi incrível, maravilhoso poder ler esse capítulo, né, da jornada da nossa querida Ivone, uma noiva tão abençoada que nos encoraja tanto, né, com a sua jornada. E confesso para vocês que foram altas emoções a leitura desse capítulo, porque trouxeram muitas lembranças ao meu coração, né? Muitos aprendizados, muitas lições que eu pude relembrar, né? E momentos que eu vivi que valeram a pena, né? Quando nós obedecemos e colocamos o Senhor no centro da nossa vida, na direção, né? Nós podemos experimentar a nossa jornada, fluir por caminhos que às vezes a gente não espera, mas que a gente experimenta, né? Aquela sensação gostosa de estar no caminho certo, no rumo, né? Que ele tem nos conduzido e que ele planejou para nós, né? Ao ler esse capítulo, eu comecei a relembrar, né? De quando, com toda a experiência que a Ivone nos contou, eu comecei a relembrar alguns momentos que eu vivi na minha adolescência, né? Muitas vezes os nossos pais, eles, né, pedem que a gente obedeça e a gente tem, né, aquele, às vezes obedece, mas com, né, com o coraçãozinho apertadinho, um pouco endurecido. E hoje, assim, mais madura, né, eu posso agradecer ao Senhor por todos esses momentos, mesmo que eu não tenha, assim, obedecido completamente naquele momento, mas foram tão importantes, né? Como a Ivone nos disse, recentemente também perdi o meu pai. E assim, é tão maravilhoso, queridas, a gente poder viver momentos incríveis com eles, né? Eu sempre digo que a nossa jornada, ela começa com um propósito, com um objetivo, mas o Senhor, ele vai desenvolvendo ela, né? E reparando tantos pontos da nossa vida, dos nossos relacionamentos, que eu não tenho palavras, né? Só gratidão mesmo no coração. E eu, quando adolescente, eu tinha, assim, muitos atritos, né? Com meu pai, principalmente. E assim, às vezes eu obedecia quando ele pedia algo, mas não obedecia como eu deveria, né? E assim, à medida que nós vamos amadurecendo, principalmente quando chegamos nessa jornada, nós aprendemos, né? O Senhor nos mostra a importância de nós obedecermos completamente, né? E tudo que nós passamos, o Senhor me deu a oportunidade de reparar o relacionamento com meu pai, né? Me preparar para os momentos, né, que iriam acontecer na nossa vida. E hoje eu estou muito grata ao Senhor pelas oportunidades que Ele me deu, né, de viver momentos, assim como a Ivone nos disse, momentos que às vezes naquele momento a gente não entende completamente, mas depois eles passam a ser tão significativos, tão importantes para nós, né? E hoje, assim, eu me lembro de cada um deles com alegria no coração, com gratidão,
porque eu, né, pude viver com meu pai. É, ele, um homem de Deus, sempre nos ensinou nos caminhos do Senhor. E sempre, né, o Senhor traz a minha lembrança, a gratidão, né, por ter sido filha dele. E tudo, né, que aconteceu na minha jornada foi também um preparo. O Senhor, ele sabe, né, de todas as coisas. Quando eu cheguei nessa jornada, eu era muito dependente das pessoas, né, inclusive dos meus pais. E algo que eu aprendi que o Senhor, né, trabalhou em mim foi que eu preciso somente dele, né? Eu, claro, nós amamos a nossa família, os nossos pais, a nossa família, mas é muito importante a gente saber separar isso e colocar ele no centro da nossa vida e do nosso coração. E até quando eu perdi o meu pai, eu agradeci ao Senhor, porque ele me preparou para esse momento. Porque se fosse há um tempo atrás, eu sofreria muito, né? Eu ficaria, assim, arrasada, muito, talvez poderia, né, ficar até com alguma depressão, alguma coisa assim. Mas ele me preparou para esse momento, né? Como nós aprendemos aqui no ministério, ele nos prepara, né, para cada situação que nós estamos vivendo. E foi o que ele fez comigo, né? Ele me preparou, ele me ajudou, assim, de certa forma, a deixar ir e colocá-lo no primeiro lugar, né, em meu coração. E maravilhosa essa lição, esse capítulo, né? A forma com que o Senhor trabalhou na vida da Ivone, essa jornada linda que ela tem vivido, né? Toda a fé que ela inspira, o conhecimento, né? É maravilhoso, queridas. E é uma gratidão muito grande nós podermos viver cada momento da nossa jornada, nós podermos crescer, amadurecermos, né? Nos tornarmos aquela noiva que o Senhor planejou para nós. Ele não nos criou para sermos dependentes, para sermos rebeldes, para sermos desobedientes, né? Mas ele nos criou para sermos uma joia preciosa, lindas, mansas, quietas, e eu tenho certeza que ele está escrevendo, né, a jornada de cada uma de nós. Cada uma de nós temos a nossa jornada particular, né, as nossas particularidades que ele nos ensina, nos mostra, que nós vivemos com ele. E é incrível a forma como ele nos ensina a lidarmos com os nossos próprios sentimentos, né? Tudo que nós temos vivido nos leva para um nível mais alto de conhecimento dele, de conhecimento de nós mesmas, de proximidade, de intimidade com ele. E isso é maravilhoso. Ao reler essa lição, eu pude fazer uma retrospectiva, né, de tudo que ele tem me ensinado, me mostrado, feito na minha vida. E hoje, juntamente com vocês, eu posso dizer que eu sou uma noiva amada, querida. Eu fui toda a minha vida, ele planejou com amor, com carinho, para nos dar um futuro, né, de bênçãos, de paz, de amor, muito além do que às vezes aquilo que nós esperamos e queremos. Ele sempre sabe o que é melhor para nós, ele tem uma visão ampla de toda a nossa jornada e de tudo que nós temos vivido, queridas. E nesse dia eu espero ter encorajado vocês e que cada uma possa viver essa jornada linda com ele, essa jornada, né, conhecendo cada vez mais ele, o colocando como seu marido, como seu amigo, como seu tudo. Beijos. Ai, que linda, Elisa. Estou aqui muito emocionada, muito mesmo. O seu compartilhamento tocou meu coração de uma forma muito especial. Vivenciei com você, né?
o luto, né, junto com seu pai, né, o luto do seu pai, e eu sei do que você passou, né, porque eu também vivi isso. Muito obrigada pelo seu compartilhamento. Olá, meninas, eu sou a Marta, e enquanto eu li esse capítulo, eu realmente percebi o quanto o nosso amado, né, trata cada uma de nós de uma forma assim especial, única, né? E mesmo que a circunstância de cada uma de nós possa ser diferente, eu percebi que ele, com muito amor, né, com muito cuidado, né, ele vai cuidando assim dos nossos corações com o mesmo amor e carinho, né? São circunstâncias diferentes, mas o amor e o carinho por nós é imenso, né? Não tem como medir, né? É incalculável esse amor grandioso com que ele cuida de cada uma de nós. E nesse capítulo, a Ivone nos relata sobre ter passado por uma situação e que, ao passar pelo luto, né, pela perda da sua mãe, faltando apenas 3 semanas para ela se casar, mesmo que antes ela não tenha conseguido enxergar, né, o tamanho do amor do seu marido celestial por ela, porque na época, como ela nos conta, né, nesse capítulo, ela só conseguia sentir dor, mágoa e raiva, né? Mas o processo do luto e da perda conseguiu fazer com que hoje, né, quando ela escreveu esse capítulo, ela conseguiu entender, né, como apenas aquele aceno de cabeça daquele médico, confirmando a morte da sua mãe, pôde mudar a vida de tantas pessoas envolvidas ali na sua família, como ela nos relata, né? Coisas que aconteceram, que solidificaram amizade, solidificaram a união da família, né? O quanto isso é muito importante. E isso me fez lembrar da minha própria história, que também foi através do luto, onde eu pude crescer na minha intimidade e dependência do meu marido celestial, né? Eu vivi o luto em um momento diferente da Ivone, né? Porque na verdade ela viveu antes de se casar, né? Mas o que eu vivi também resultou em um processo de amadurecimento, né? De relacionamentos fortalecidos e firmados no Senhor. E isso só aconteceu, primeiro, eu tenho certeza que foi pela bondade do meu amado, e também porque eu já estava aqui no RMI, né? Os princípios que eu havia aprendido já estavam sendo testados em mim, né? E foi com dor e tristeza que passei por isso, mas foi sendo carregada, né? Eu fui carregada nos braços do meu marido celestial, que me deu da sua força e amor para eu não desabar. Eu perdi minha mãe faltando apenas um mês, né? Um mês antes do meu processo de divórcio acontecer. Mas eu também quero contar como a perda da minha mãe aconteceu. Infelizmente, minha mãe sempre viveu indo assim de médico em médico para tentar descobrir a causa de tantas dores que ela sentia. Eram dores que os médicos não conseguiam encontrar um diagnóstico preciso. Hoje, depois de eu saber sobre lições poderosas que temos aqui no ministério, uma delas é até ele me curou, né? Talvez se eu tivesse conhecido antes, teria podido ministrar na vida da minha mãe, mas estamos, como nós sabemos também, estamos aprendendo aqui junto com a Ivone na sua jornada, tinha que ser assim, né? O tempo é do Senhor e não meu. Então eu agradeço ao Deus por ter passado por tudo isso, né? Por ter passado por esse processo junto com ela e ter podido ajudá-la, fortalecendo-a, não talvez, não com as lições do ministério, porque eu não conhecia essas lições ainda, mas foi com o amor que eu tinha aprendido, pela bondade, pelos princípios aprendidos, eu pude ser na vida da minha mãe uma filha melhor para ela, né? E voltando à ida dela para o médico, né? Um dia ela foi levada pelo meu pai ao médico, sentindo uma dor, e de lá ela foi transferida para o hospital da capital. E me recordo, assim, com muita nitidez, ela perguntando a cada um de nós filhos que estávamos ali naquele dia
o que nós achávamos dela ir, porque ela não queria ir ser internada lá longe de nós, e nós também não queríamos. Mas nós, assim, a ida da minha mãe aos médicos já era mais normal, porque ela vivia realmente em muitos médicos, então para nós aquilo seria somente mais uma, que ela iria e que ela voltaria. Mas naquele dia ela entrou em coma induzido, ficou 29 dias e veio a óbito. E esse processo, né, serviu para unir a nossa família ainda mais, pois nunca antes nós havíamos perdido ninguém tão próximo. E foi realmente um período em que precisávamos assim do nosso Pai Celestial para nos ajudar a passar por tudo que nós passamos e poder continuarmos nossas vidas. E isso aconteceu e eu vivendo o luto e, como eu disse, 2 semanas depois eu recebo a carta para comparecer em juiz para assinar o meu divórcio. Na época, uma dor que não cabia em meu peito. Eu estava ainda me recuperando de uma dor avassaladora que era perder a minha mãe, mas me recordo com gratidão a Deus, como nesse momento eu pude ter a companhia, né, dele, principalmente, e também das minhas amigas do ministério que me ajudaram, seguraram as minhas mãos e orando e intercedendo pela minha vida, seguiram comigo e eu pude ser fortalecida no Senhor, né? E me recordo que logo depois o divórcio foi assinado, eu passei com dor, mas passei em paz, porque eu já havia sido ensinada que ele, o meu amado, era o meu marido celestial e que nunca ele nunca me deixaria, nunca me abandonaria. Então foi um processo realmente duro, mas tendo a paz que excede todo entendimento. 1 mês depois, mais uma notícia que também poderia ter tirado a minha paz, que foi ouvir, né, que o meu ex-marido estava se casando novamente. Mais uma vez, pude sentir eu sendo carregada e sendo levada pelo meu amado para o seu aconchego, né, onde ele acalmou o meu coração mais uma vez. E eu quero terminar o meu compartilhamento de hoje, apenas dizendo a vocês, queridas, que hoje se o meu coração, ele só tem lugar para amar, para perdoar, para ser feliz e transmitir felicidade. Tudo que eu passei, né? Tudo que lendo o capítulo da Ivone de hoje me fez relembrar da minha jornada, dessa jornada que sim, foi dolorida, foi triste, teve dor, mas eu tive a paz, né? Hoje não resta mais nenhuma dor, tristeza ou mágoa, né? Pois o meu marido celestial mudou a minha vida, me deu certeza que ele pode usar qualquer circunstância em nossas vidas para nos mudar e nos ajudar a sermos pessoas melhores para as outras pessoas também, né? E eu quero ler o que a Ivone compartilha no final desse capítulo. Lá ela diz assim: olha, aqui na terra você terá muitas provações e tristezas, e eu quero dizer para cada uma que está ouvindo hoje que sim, nós teremos provações e tristezas, mas o que que nós vamos decidir a viver? Passar por isso vivendo esses sentimentos e deixar que eles tomem conta do nosso coração? Ou vamos decidir ter o nosso amado, nosso marido celestial ao nosso lado, para que ele nos guie, nos direcione para o melhor lugar, que é estar ao seu lado? E quero dizer para todas também que nós estamos muito felizes em estar aqui compartilhando essa jornada da restauração da Ivone e também registrando, né, a nossa própria jornada. E creio que com vocês isso não é diferente. Então eu convido a vocês, minhas amigas que estão nos ouvindo no dia de hoje, que também comecem a escrever seus diários, seus relatórios, para que lá na frente seus relatos estejam sendo transformados em uma novela da jornada da sua restauração. E eu quero agradecer a cada uma de vocês por nos ouvir. A gente volta no próximo capítulo, que será o capítulo 5. E eu quero convidar a Elisa agora para se despedir, né, nesse podcast de hoje. E Elisa, fica à vontade, querida, para se despedir essa turma que está nos ouvindo, essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo no dia de hoje.
Oi, querida Marta, eu tô aqui emocionada. Muito obrigada pelo seu compartilhamento, por dividir conosco uma parte da sua jornada, né? E faço das suas palavras as minhas. Tudo que nós vivemos e passamos, qualquer que seja a dificuldade, nós temos essa certeza no nosso coração. Ele, o nosso marido celestial, está conosco, cuidando de nós, né? Essa é é o nosso grande tesouro. E como diz na palavra, né? Eu quero deixar uma promessa aqui para todas nós, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E é isso que nós temos vivido aqui com ele. A nossa jornada são conhecimentos, aprendizados eternos, né? Que nós guardamos no nosso coração, relembramos cada promessa que ele falou para nós, que ele nos prometeu, né? Que estaria conosco, em qualquer situação. E eu encorajo cada uma de vocês, queridas, a viverem essa jornada com Ele, a seguirem os seus passos, a sua direção e aproveitarem cada instante, né? Porque, como a Ivone disse, depois a gente se lembra com gratidão, porque tudo tem um propósito, Ele está nos ensinando, moldando, nos transformando nas mulheres que Ele nos criou para ser. Beijos, queridas. Obrigada e nos vemos no próximo podcast, se Deus quiser. Fiquem na paz.